Bom dia, na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui, meus amados, estar com você refletindo sobre a palavra de Deus. Vamos agora orar. Ó Deus, nos abençoe e nos guia para que seja tudo na sua direção, para que possamos aprender de Ti, em nome de Jesus. Meus queridos, hoje eu quero falar com você sobre os dízimos. Dar ou não dar o dízimo? Devo ou não devo dar o dízimo? Amados, Abraão, quando ele volta ali da matança dos reis que atacaram Sodoma, ele encontra o sacerdote Melquisedeque, a quem o abençoa, e Abraão ali dá o dízimo de tudo. Então Abraão entendeu que o sacerdote do Deus Altíssimo era o sacerdote do Deus que tinha dado ele a vitória sobre aquela guerra que ele fez ali, né, no capítulo 14 de Gênesis, e teve aquela grande vitória. E desde então, aí continuou Abraão servindo ao Senhor, aí veio o seu filho Isaque, aí veio o seu filho Jacó, aí veio toda aquela situação que vocês conhecem da história de Jacó. Aí Jacó, naquela situação que ele teve com seu irmão, ele foge do seu irmão e no caminho em Betel, Jacó teve um sonho, e naquele sonho, ao acordar, ele promete que se Deus não deixasse faltar nada para ele naquela jornada, ele voltava e ali daria o dízimo de tudo. Então, Jacó faz esse voto e fica lá um tempo na Mesopotâmia, e quando Jacó volta, Jacó então tinha o dever de fazer aquilo que ele prometeu ali. Mas até então não existia Israel, até então não existia a lei. Preste bem atenção no que eu estou falando. Israel aparece no nome de Jacó depois da luta com o anjo no vale de Jaboque. Depois dessa luta com o anjo, então aí que Israel, aparece o nome de Israel. Mas assim, depois os filhos de Israel, que no caso a terceira geração de Abraão, desce para o Egito. Fica lá por mais de 400 anos, né? E aí depois Deus chama Moisés, já quase pode ser mais de 500 anos depois de Abraão, e coloca Moisés para buscar eles no Egito. E quando sai do Egito, chegou no deserto, a proposta era adorar a Deus. Tirar eles do Egito e eles adoraram a Deus. Então no deserto teve adoração a Deus. Aí começou então de novamente pedir essa contribuição, né? Aí começaram a fazer uso da contribuição, começaram a fazer uso dos dízimos. Vocês vão encontrar o dízimo no Gênesis 18, no Deuteronômio 18, onde era o alimento dos sacerdotes. Vocês vão encontrar também o dízimo no capítulo 14 de Deuteronômio, verso 22, e ali vai dizer que certamente darás o dízimo de tudo para alimentar ali a casa do Senhor, alimentar na casa do Senhor, né? O Malaquia pede para eles colocar o dízimo na casa do Senhor, que tinham deixado, esquecido, e estava roubando a Deus. Aí era Malaquias que estava cobrando dessa maneira. Mas o dízimo ele nunca foi obrigatório, né? Mas também ele é uma gratidão, é uma adoração, é uma forma de contribuição para o sagrado que, biblicamente, começou com Abraão, começou muito fora da lei, não tem nada a ver com a lei. Quando Israel também não. O dízimo é para Israel, o dízimo é para a lei. Estudiosos aí estão falando isso para nós. Irmãos, não creiam. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está mostrando clara. Nos tempos de Abraão, até Moisés não existia a lei, né? E Israel também não existia até a luta de Jacó com o anjo no vale de Jaboque, tá? Então o dízimo também, ele veio antes e depois eles continuaram com ele para adoração. Quando chega Jesus Cristo, em Mateus 23, Jesus Cristo fala
Jesus Cristo fala com os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas, que dizimais o endro, o cominho e o hortelã, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. O juízo você já sabe, é a gente ser justo com a pessoa. Ser justo com a pessoa nem sempre é vingar dela, talvez compreendê-la. A misericórdia pode ajudar você a compreender uma pessoa que se cometeu um erro, e a gente muitas vezes vai julgar aquele erro dela muito grave e até mesmo anular aquela vida, talvez sem necessidade, porque faltou misericórdia. Desculpa, irmão. Então, querido, nós temos que ter esse juízo, misericórdia. A fé é muito importante, porque a fé é que vai fazer você praticar aquilo que crê. Todos nós praticamos o que crê. Então, os que crer que vai dar o dízimo, amém. Eu dou o dízimo a vida inteira e não quero parar. Quero que Deus me abençoe até o último dia, que eu possa fazer isso com alegria, né? Adorando o meu Deus a quem creio. Então, querido, a humildade, a mansidão é muito importante para nós entendermos o que Jesus ensinou, esse instrumento para nós entendermos. Então, essa conversa de que o dízimo é da lei não é verdade, tá? Então, isso não é verdade. Essa conversa que você dá dízimo, você está sendo enganado, também não é verdade. Isso não pertence a pastor, isso não pertence a nós, pertence à adoração ao Senhor, não pertence a ninguém. Se alguém usar dele de má fé, aí é problema dessa pessoa. Se a pessoa deixa de dar ou dar, também é caso dela com Deus, não é com a gente. A gente não deve se intervir nisso. Mas o que eu quero te dizer é que temos a humildade e entendemos e não vamos ficar moldados por mentira de alguns que pensam que sabe. É muito ruim na nossa vida quando a gente pensa que sabe e não sabendo nada. É melhor a gente ficar aprendendo, né? Eu quero orar com você agora. Então, se você é dizimista, dá o seu dízimo. Se você não é obrigado, ninguém é obrigado, né? Nem na lei nós viu ninguém sendo apedrejado porque não deu dízimo, né? Nem na lei. O dízimo não é coisa de Israel e nem tampouco da lei. Ele é da fé, começa em Abraão e Jesus Cristo fala dele que deveria fazer essas coisas, não meter aquelas. Jesus não manda ninguém parar de dar o dízimo. Jesus, o Rei dos Reis, não mandou. Ele não mandou ninguém parar de dar o dízimo. Ao contrário, em Mateus capítulo 10, verso 42, ele diz que qualquer que der, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos em nome de discípulos, não perderá o galardão. Ou seja, ele promete recompensar qualquer um que ajuda os pregadores. Lá, o pequenino lá não é um mendigo, nem um de esmola não. Para dar o mendigo, nós já sabemos que Deus mandou. Você tem 2 pão, o mendigo está com fome, dá ele o outro. Você tem 2 camisas, alguém está nu, dá ele a outra. Então, Jesus já falou isso que nós devemos fazer, né? Mas aquilo que é do sagrado, aquilo que é de Deus, é levado só lá, porque Deus é acima de todas as coisas. E o amor a Ele tem que ser em primeiro lugar. Amém, meu irmão? Vamos orar a Deus? Senhor, eu agradeço, Senhor, por essa vida que está assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo. Ó Deus querido, amado, te louvo por essa vida, te adoro e te peço que o Senhor abençoe esta pessoa abundantemente agora, no nome santo do Senhor Jesus. Que esse dia dela seja maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.